Alguns dias atrás, eu pedi para me fazerem perguntas sobre assuntos que interessam às pessoas. Se eu puder, vou tentar respondê-las. Algumas pessoas me pediram para responder o que está acontecendo e o que vai acontecer com a Ucrânia, Rússia, Europa e Estados Unidos. Pelo que entendi, a ideia deles, o que eles querem saber, é sobre as negociações que estão acontecendo agora. Me parece que toda essa história entre Ucrânia e Rússia agora se tornou muito mais ampla e praticamente tem um significado planetário. A influência, e nem tanto o significado, se deve à forma como os Estados Unidos da América, a União Europeia, a Inglaterra e todos os outros países influenciam e reagem a isso. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é a mudança da opinião pública. Se 2022 foi o ano em que todos esperavam primeiro a derrota da Ucrânia, depois, após o recuo dos russos, a derrota da Rússia, em 2024 todos esperam a contraofensiva ucraniana, mas em 2026 já ninguém acredita em mais nada. Então, o que realmente vai acontecer com a Ucrânia, com Putin e com Trump? Um breve resumo, então, é a abertura antes da sinfonia. Me parece que agora a principal questão não é quem vai vencer, mas quem vai aguentar por mais tempo. A guerra já dura 5 anos. Ninguém conseguiu uma virada decisiva, e em 26 todos os 3 jogadores entram na zona de redistribuição. Sobre recursos e política, vou explicar agora o que eu quis dizer. Restaram 3 participantes no campo: Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. Os outros ou se cansaram ou foram desmascarados, ou não têm nem forças nem dinheiro. Esse triângulo é o enredo principal de 2026. A Ucrânia está batendo no teto dos recursos, Putin no teto da economia e Trump no teto da paciência dos eleitores americanos. A situação tem 3 cenários de desenvolvimento: guerra de desgaste, concessões ou enfraquecimento repentino da Rússia. Só o terceiro cenário soa bonito, claro, mas é do primeiro que os especialistas mais falam. Uma guerra suja, longa, difícil, lenta e sangrenta. Eu, sinceramente, também temo que, muito provavelmente, será justamente uma guerra longa. Apesar de todas as previsões de todos os lados, que são completamente opostas umas às outras, o que mostra que ninguém sabe de nada. E agora, o que é que esse teto de recursos? Está acontecendo uma destruição em massa da infraestrutura, do sistema de energia, e a dependência do orçamento da Ucrânia da ajuda externa está aumentando constantemente. A Rússia não está travando e nem pretende travar uma guerra de forma cavalheiresca. Eles estão fazendo guerra para colocar a Ucrânia de joelhos a qualquer custo. Do nosso ponto de vista, isso é barbárie. Do ponto de vista deles, quanto mais rápido a Ucrânia cair, menos dinheiro e recursos humanos eles vão perder. Mas o impressionante é o seguinte: essa é uma situação única. O resultado da guerra para um país com uma frente de 1000 quilômetros depende dos números que forem impressos no orçamento do país. Um país que nem está perto, mas sim do outro lado do mundo, chamado Estados Unidos da América. Por quê? Porque a guerra moderna é pelo menos 50% o financiamento das ações de um grande número de pessoas, e os outros 50% são o espírito dos combatentes e de seus entes queridos atrás da linha de frente. Então, Kiev está em um impasse político, aí está o enredo para vocês. Dentro da Ucrânia, o tema das concessões territoriais está se tornando tóxico. Alguns só sonham com isso, mas têm medo de falar. Mas sem paz e estabilização da economia, o país vive em um regime de mobilização constante e esgotamento. Nenhum passo para trás. Todos como um só morreremos lutando por isso, e de fato todos morrerão como um só. Era bonito cantar isso, morrer todos como um só, é um pouco menos heróico. O paradoxo é que quanto mais tempo a guerra dura, mais difícil fica para Kiev sair dela politicamente viva. Qualquer compromisso, depois de alguns anos, significa que metade da população do país morreu ou fugiu da guerra, e aqueles que fugiram consideram os que morreram idiotas, e não heróis.
Existe ainda outro lado. Putin e seus companheiros não conseguiram tomar Moscou de assalto. O Blitzkrieg não aconteceu. Mas, ao contrário da guerra entre Rússia e Alemanha de 1941 a 1945, quando uma Alemanha relativamente pequena atacou uma Rússia enorme, aqui uma Rússia enorme atacou um país relativamente pequeno, a Ucrânia. A Rússia, em 1941 a 1945, tinha espaço, retaguarda, recursos. A Ucrânia não tem nenhuma coisa, nem outra, nem a terceira. Por isso, a Rússia, que não conseguiu e continua não conseguindo vencer pela força, ela pega e tenta pegar. A estratégia chamada de desgaste é esgotar, matar e intimidar a população civil, destruir luz, calor, gás, transformando a vida da população em agressão, inferno e avançar lentamente centímetro por centímetro. Em Moscou, eles têm certeza de que a Ucrânia e o Ocidente vão se cansar antes. Esse é o cálculo básico deles, a narrativa oficial. Tudo está indo conforme o plano, tudo está ótimo. Donbass será limpo, os fascistas serão destruídos, Kiev ficará diante da escolha de capitular ou capitular. O problema é que toda vez esse ano da vitória é adiado para frente. Primeiro diziam que seriam alguns meses, depois 24 ou 25, agora já falam em 26. Mas manter uma guerra sem fim é caro, muito caro. O exército, equipamentos, pagamentos, infraestrutura nas novas regiões. O que os ucranianos conseguiram destruir, o que eles explodiram, queimaram. As sanções não derrubaram a economia em meio ano ou em um ano como sonhavam na Europa. Mas a questão já não é mais sobre o colapso, e sim sobre quantos anos seguidos a economia pode viver no modo tudo para frente, tudo para a linha de frente, sanções. Apesar da ajuda da China e da própria produção de equipamentos militares, elas ainda funcionam e sufocam lentamente. Putin aposta no cansaço do Ocidente. Mas em 26 entra na equação uma pessoa que pode acelerar drasticamente esse cansaço. E é aí que tudo fica mais interessante, porque ele pode tanto acelerar quanto desacelerar. Trump pode ser chamado de contador da guerra. Trump sempre olha para a guerra através do prisma do custo e do benefício para os Estados Unidos e não da luta pela democracia. Do ponto de vista do significado, a conclusão é a seguinte. O desperdício de recursos, pessoas e dinheiro é sem sentido. Para a elite ucraniana, esse é um cenário de pesadelo. Eles têm que convencer, não os ideólogos, mas o empresário com a calculadora. Não é uma defesa de valores, mas sim algo calmo e frio. E vocês têm pessoas e dinheiro para isso? Como vocês se prepararam para essa guerra? Vocês sabiam que isso ia acontecer, e agora o que vocês querem de nós? Por último, o mais delicado, vocês poderiam nos explicar por que isso é necessário? Vai ser melhor para todos, diz o empresário. Se houver uma suspensão do conflito, concessões, limitações nas manobras políticas, parem de se devorar uns aos outros. Vai ser melhor para todos. Pessoal, senhores camaradas, vamos negociar, não guerrear. O maior medo de Kiev é que a administração em Washington simplesmente diga: bem, já chega, se virem aí, se entendam de algum jeito. E esse medo está se tornando realidade. Está cada vez mais parecendo que a paciência de Trump está se esgotando. A Rússia vai sobreviver sem ele, mas a Ucrânia, senhoras e senhores, não. Vamos dar uma olhada em um diagrama muito simples chamado Benefícios e Riscos para Moscou de Trump. Benefícios: menos ajuda à Ucrânia, divisão do Ocidente. Riscos: negociação dura sobre sanções, petróleo e China. Trump faz uma coisa, faz outra, faz a terceira também. Ele dá cada vez menos esperança para a Ucrânia, mas ao mesmo tempo ataca a Venezuela, ataca o Irã, ataca a China. Todos esses são aliados e apoiadores da Rússia. Para Putin, Trump não é amigo, de jeito nenhum, absolutamente nem um pouco amigo. É uma pessoa que negocia e muitas vezes de forma muito dura.
Além disso, Trump é perigoso porque pode atacar diretamente as bases da prosperidade da Rússia, ou seja, os recursos energéticos. Agora, senhoras e senhores, vamos tentar conectar todas as 3 linhas até 2026. A Ucrânia depende financeiramente de Trump, Putin depende politicamente e o próprio Trump depende de seus eleitores. E toda essa tripla dependência é muito mais importante do que qualquer declaração bonita sobre vitória, conquista, resistência, seja o que for. Vamos nos reunir e tentar ver como esse mecanismo funciona. Hoje em dia é comum chamar de players os jogadores. Os jogadores se reúnem em encontros. Jogadores são aquelas pessoas que realmente podem exercer alguma influência. Todos os outros não são jogadores, são apenas espectadores. A Europa foi considerada impotente e excluída do processo, o que a liderança ucraniana também começou a perceber. Aliás, a Europa persegue seus próprios interesses e eles muito frequentemente, mais do que frequentemente, coincidem. Muitas vezes são opostos aos interesses da Ucrânia e do EUA. Então, a guerra muito provavelmente não vai acabar em 2026 de novo. Eu não sou oráculo, não sou vidente, não sou Cassandra. Talvez amanhã inventem algo que corrija tudo e tudo mude. Mas hoje, se tudo continuar como tem sido, a Rússia não tem nenhuma motivação para acabar com a guerra. Então, eu acho que em 2026 não vai acabar. A Ucrânia está cada vez mais dependente da ajuda externa e fica cada vez mais claro que ninguém, além do EUA, pode fornecer essa ajuda. A Rússia depende da força da sua economia e das elites, enquanto os EUA dependem de como Donald Trump vai vender essa guerra para o eleitorado dele e de como ele vai conseguir convencer os americanos de que o padrão de vida deles não vai cair por causa dessa guerra e de outras guerras. Por isso dizem os americanos que eles resolvam isso sozinhos. O que temos a ver com isso? Me parece que 2026 não é sobre quem vai vencer, mas sobre quem vai aceitar perder. Menos do que qualquer um, nos vendem contos de fadas simples como a Ucrânia vai vencer, ou a Rússia vai vencer, a Ucrânia vai cair, ou a Rússia vai cair, ou o Trump vai resolver tudo. E a realidade, senhoras e senhores, geralmente é mais chata e mais dura. Putin e sua equipe, às vezes chamados de gangue, precisam vender para sua população a nossa vitória e são obrigados a encenar um espetáculo. Putin venceu todo mundo de novo. Caso contrário, se os russos decidirem que não é assim, Putin será enforcado de cabeça para baixo na Praça Vermelha. Não sei se é na Praça Vermelha, mas sei que na Ucrânia está a equipe de Zelensky, também chamada por alguns de gangue. Eles são obrigados a mostrar que não se renderam e insistiram em sua posição, e mostrar como Zelensky superou tanto o anão caranguejo quanto o comerciante repugnante e traidor. Não está claro a quem ele traiu, mas não importa, ele é chamado assim, comerciante e traidor, e ainda acrescentam que ele é repugnante. Essas mesmas pessoas que esperam que ele as ajude, porque não há mais ninguém no mundo que possa ajudá-las. Ponto. Não há. Mas o chamam de comerciante e traidor. Muito inteligente, não é? Se Zelensky não provar que vai ceder parte do território e não provar que venceu alguém, ele será esmagado pelos próprios aliados. Nos EUA, Trump precisa vencer as eleições de 2026, que são para o Congresso, não para presidente. Caso contrário, ele enfrentará impeachment, além de processos judiciais intermináveis. Senhoras e senhores, na opinião de vocês, quem vai ceder primeiro? Kiev, Moscou ou Washington? Estou muito curioso para saber o que vocês pensam sobre isso, porque essa é a única questão séria hoje em dia. Quem vai ceder primeiro? Quem vai ceder? O detalhe assustador é que todos os dias morrem 1000 pessoas na linha de frente. Enquanto isso, continuam os jogos e brincadeiras. 1000 famílias, esposas, mães, filhos e filhas perdem seus entes queridos, pessoas queridas e amadas. E o país Ucrânia perde aqueles que poderiam reconstruí-lo e torná-lo próspero novamente, talvez até independente, quero dizer, de
senhores estrangeiros de seus próprios senhores. Acho que nem se pode sonhar com isso de qualquer forma, por assim dizer. Parece que o destino dos ucranianos é serem escravos por uma ou duas gerações, e a questão é se eles serão escravos dos oligarcas da Rússia ou escravos dos oligarcas que falam ucraniano. É isso, não há outra opção. Bem, agora é interessante. Quem vai ceder primeiro? Kiev, Moscou ou Washington? Aguardo seus comentários. E, aliás, estou curioso. Eu respondi a sua pergunta, agora responda a minha. O que vocês acham de tudo o que falei hoje e das conclusões que tentei tirar? Até logo e até breve.